Olá galerinha da turminha do Alion Cepa. Contextualizando, esse vídeo vai ser apenas uma análise dos episódios Peteca, Socorro Polícia Pega Ladrão e brincadeiras modernas do desenho da Turma da Mônica. Começando aqui pelo episódio Peteca, de início vemos Eduardo Dutra Almeida Joacir Mendes Silva Volkswagen, mais conhecido pelos seus íntimos como Dudu, indo na casa de Cebolinha cobrar o que ele deve, já que ele é agiota e o Cebolinha atrasou o pagamento. De primeiro momento Dudu é recebido pela mãe de Cebolinha que diz que o filho está tomando banho e não poderá atender agora. Então Eduardo Dutra explica a situação para a senhora de casa e ela entende e o deixa entrar. Volkswagen então entra no banheiro onde Cebolinha está a se banhar e decide esperá-lo acabar de lavar sua ferramenta em alta velocidade. Percebam que esta porta aqui está aberta, observem bem isso. Agora voltando pra história, Cebolinha percebe a presença de Joacir em seu banheiro e decide perguntá-lo sobre o porquê dele estar o esperando ali no banheiro em vez de esperá-lo na sala ou na cozinha. Dudu então comenta que na última vez que ele fez isso o Cebolinha acabou fugindo pela janela do banheiro e não pagou o que devia. Cebolinha então fala que apenas irá acabar de tomar banho e depois vai acertar as contas com ele. Uma outra coisa que observei nesse cenário é que a maioria das coisas são verdes, como a parede, a lata de lixo, a tampa da privada, a cortina e o piccolo. Depois vemos Dudu fazer sua micção na privada de Cebolinha. Percebam que Dudu após terminar o ato não balança o brinquedo. Cebolinha ao perceber isso chama sua atenção e o ofende dizendo que ele tem o pinto imundo e volta a tomar seu banho. Dudu então percebe que ao apertar a descarga ele faz com que a água do chuveiro esquente e pesquisando isso no Google acabei vendo que isso é realmente um problema que algumas pessoas passam e que o que pode estar causando ele seja isso daí no comentário deste cidadão de bem, usuário da internet. Então ao perceber isso Dudu decide irritar Cebolinha, que ao ficar muito estressado decide dar um trato em Dutra. É isso aí galera, terminou o vídeo, é nóis. Mentira galera, nesse universo isso não aconteceu. Na verdade após Dudu irritar Cebolinha, ele sai irritado do chuveiro querendo deitar o Dudu no soco. Enquanto Dudu fugia de Cebolinha, eles acabaram fazendo com que a peteca de Dudu caísse na privada. Daí em diante é só o Cebolinha e o Dudu tentando completar o objetivo de pegar os brinquedos deles que estão dentro da privada sem que os dois encostem na água. Agora observem bem que esta porta aqui está fechada e eu posso te garantir que ao longo desses 4 minutos e 30 segundos de episódio, não houve um momento em que tanto o Dudu quanto o Cebolinha fechassem a porta. De volta à história, quando o Cebolinha consegue tirar a peteca de Dudu de dentro da privada, Dutra Almeida Joacir comenta que se o Cebolinha ganhar ele no X1 de peteca, Joacir Mendes quita sua dívida e ele não deverá mais nada. Cebolinha aceita e eles começam a partida. Cebolinha ganha e tem sua dívida quitada. Dudu então admite que foi uma partida honesta e tira de seu bolso o óculos e o chapéu de agiota, coloca eles e sai dizendo arrivederci. Enquanto caminha em direção ao pôr do sol, Dudu desaparece e o episódio termina. Agora vamos para a segunda história, que começa com um ladrão figurante qualquer, que vou denominá-lo de Geraldo, assaltando um trabalhador honesto que paga seus impostos. O trabalhador até tenta pedir a ajuda do policial, mas Geraldo consegue enganar eles e se esconder. Porém Geraldo não se dava conta do perigo que estava por vir. Após as autoridades locais não o encontrarem, o governo decide que irá mandar o seu melhor agente, denominado de M, para acabar com Geraldo. M então é mandado a caminho e em questão de poucas horas, ele se encontra com Geraldo e o apreende. O meliante então é levado à cadeia de segurança máxima onde reside apenas os piores criminosos do mundo, que vamos denominá-los de C1 e C2, pois seria impróprio pronunciar o nome deles aqui. Depois de um tempo Geraldo consegue construir uma amizade com os dois criminosos e planeja com eles fugir da cadeia. O plano deles era algo mirabolante, sem igual, surpreendente, fantástico, incrível, maravilhoso e criativo. O plano então foi posto em prática. Geraldo chama a atenção da policial com sua fabulosa Jojo Pose e com isso C1 e C2 conseguem fugir da prisão. Fico até surpreso em saber como eles tiveram tal ideia. É mesmo algo surpreendente. Se passa alguns dias e um policial chega à cadeia para levar Geraldo ao julgamento. Enquanto o policial levava o preso, M notou algo de estranho e descobriu que aquele policial era na verdade um comparsa de C1 e C2 que estava ajudando o Geraldo a fugir da cadeia. Já saquei tudo! Você deve ser uma doida numa fantasia de carnaval? Na mesma hora M apreende os dois e os leva à cela. Em questão de poucas horas, M descobre a ficha criminal do comparsa e ele é condenado a mais anos de pena do que Geraldo. Depois de algumas semanas, C1 e C2 são encontrados disfarçados com identidades falsas na Suíça em um hotel. A polícia então invade o local e algema C1, que decide não resistir. Já C2 tenta fugir pela janela do hotel, mas acaba quebrando a perna na queda e é levado pelos policiais. Os dois são presos novamente e postos em celas diferentes. O episódio então finaliza com M sentada na cadeira de seu escritório, dizendo a seguinte frase: mais um caso resolvido com sucesso.
máquina do tempo, pra chegar um só momento onde devo estar. Enquanto editava esse vídeo, percebi que era virada de ano novo, então Feliz Natal atrasado e um próspero 2018 aí pra você. Chegamos na terceira história. Na pista vemos Cascão com seu automóvel impressionar o jovenzinho que por ali passava. Como um verdadeiro caçador de interesseiros, Cascão chama a atenção com a sua buzina e após isso ele descreve o seu possante para o amiguinho, dizendo que é equipado com um motor V8 de 4.499 cilindradas, aspirado, de cárter seco, posicionado no meio da carroçaria em V, com ângulo de 90 graus entre os pistões. Possui um giro máximo de 9.000 RPM e uma relação de compressão de 12:5:1. Após ouvir tantos números, o coleguinha se interessa pelo meio de transporte e pergunta se eles poderiam dar uma volta por aí. Essa era a chance de Cascão para conseguir realizar seu primeiro feito, que seria dar uma lição de moral em um interesseiro. Mas o motorista se recusa a completar o objetivo, pois ele havia percebido que sua vítima tinha quase nenhuma presença de cabelo em sua cabeça, o que indicaria a probabilidade de ele ser um possível calvo. Tendo isso em mente, ele nega o pedido do garoto e segue em frente à procura de mais uma oportunidade da vida. O raio não cai duas vezes no mesmo lugar. O caçador se encontra no contexto propício para a realização de seus atos. Uma nova alma surge à sua disposição. Ele sabia que não poderia deixar uma chance como essa passar. Empenhado em atrair a interesseira, o homem constrói uma primeira classe em seu automóvel automobilístico. A moça então é convencida e adentra a máquina. O plano já estava começando a dar certo e Cascão só precisava encontrar agora um local para pôr em prática a sua lição de moral. No meio do caminho, ele encontra o seu antigo interesseiro com traços de calvície. No entanto, sem muita paciência, ele o atropela. Podemos ver nessa imagem como se encontra o estado da vítima após o crime, que infelizmente não sobreviveu e respawnou na sua casa. Sorte que ele não tinha nenhum item importante no inventário. Ademais, como sinal de vingança no coração, ele decide cobrar pedágio para passar em seu terreno, porém sua mãe chega na hora e desmascara toda a sua corrupção e seu plano de extorsão de dinheiro. Com isso, a patroa ordena que eles parem de utilizar o vagão de transporte de passageiros, dizendo: a gasolina tá cara e esse negócio de interesseiras e pedágio não dá futuro. Após essa fala, a passageira compreende a situação em que se encontrava e, como uma forma de vingança, ela decide encher o motorista de bala. No final do episódio, na televisão, podemos ver como notícia esse acontecimento marcante e inesquecível do bairro.